Há 4 séculos antes da Era Comum, o governo da Pérsia havia decretado, através do seu primeiro-ministro, Haman, o genocídio do povo judeu, datado para o dia 13 de Adar, depois do sorteio que ele fez, e caiu nesta data. O que aconteceu foi que, graças a Deus, a gente acabou vencendo esta batalha. Aconteceu o milagre de Purim, onde a rainha Esther, que era judia, que havia casado com o rei Ahasverosh, ela conseguiu revogar este decreto e desde então a gente comemora a festa de Purim. Ela pediu para que o milagre fosse escrito e que fosse lido a cada geração em geração. E realmente o relato histórico foi escrito na Megillah, que a gente chama Megilat Esther, por isso a gente dá o nome de Esther, porque Esther ela pediu que fosse escrito essa história durante o dia de Purim. Nós temos a obrigação de escutar a leitura da Megilat Esther 2 vezes. Na noite de Purim, na entrada do Purim, logo após a oração da noite, antes de quebrar o jejum, nós escutamos a primeira leitura da Megilat Esther e também precisamos escutar durante o dia, durante as orações matinais, ainda vestido de talit e tefilin, nós escutamos pela segunda vez a leitura da Megillah. Todo mundo tem o dever de escutar esta leitura, homens, mulheres e crianças. Normalmente, o nosso costume é de fazê-la em 3 páginas de pergaminho. Essas 3 páginas de pergaminho estão descritas a história inteira. Antes de fazer a bênção da Megillah, nós dobramos a Megillah em 3, como se fosse uma carta que vai ser lida agora no momento. O ledor, ele deve fazer a bênção de pé, 3 bênçãos, tanto de manhã como de noite, as 3 bênçãos. A primeira bênção que ele faz é Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al mikra Megillah. E todos que estão ouvindo respondem amém. A segunda bênção que ele faz, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu, bayamim hahem bizman hazeh. A gente agradece a Deus por ter feito milagres aos nossos antepassados naqueles dias, hoje em dia. E a terceira brachá que ele faz é a brachá de Shechianu, uma vez que é uma mitzvah que vem de tempo em tempo, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Shechianu v'kiimanu v'higianu lizman hazeh. Esta brachá, quando é recitada de manhã, a terceira, nós temos que ter em mente também de cumprir os outros preceitos que devemos cumprir durante a festa de Purim, que seria dar presentes um para o outro e dar tzedakah para os pobres, e também a festa que a gente deve comemorar, a refeição festiva, quando o ledor ele termina essas 3 bênçãos, e o ledor, que nem a gente havia dito, permanece de pé na hora da leitura da Megillah, ele inicia então, ele começa a ler, começa a ler a história de Purim até o fim. Há aqueles que costumam escrever no início de cada coluna da Megillah a palavra Hamelech, 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 sempre começando com a palavra Hamelech. Na Megillah, da nossa tradição que temos desde o 4º Rebbe do movimento Chabad do Rebbe Maharash, nós não fazemos questão de escrever a palavra Hamelech, Hamelech no topo de cada página. Há aqueles que também escrevem os 10 filhos de Haman, descritos na Megillah em uma coluna só, preenchendo a coluna só com letras grandes, etc. Porém, na Megillah do Rebbe Maharash, ele não fez questão de escrever para preencher uma folha, sim, sem escrever letras grandes e continuando o texto abaixo. Essas são as 3 diferenças que nós temos na Megillah, conforme nosso costume. Feita de 3 páginas de pergaminho, não levando em consideração a Melech em cada topo de cada coluna, e os 10 filhos de Haman estão escritos em linhas comuns e não preenchendo a folha inteira. Uma vez quando ele termina, e a gente tem que escutar palavra por palavra, cabe aqui também dizer que há 4 versículos no meio que a comunidade fala em voz alta e depois o ledor ele repete. Quando ele termina, e a gente escutou tudo antes de enrolar a Megillah de volta para o início, ele vai fazer mais uma brachá. Isto quando ele está na comunidade, quando o ledor está lendo para um quórum de mais de 10 pessoas. E aí ele faz essa brachá, Harav etriveinu, Adan edineinu, Anokem et nikmateinu, Vanifalá no mitzareinu. E termina a brachá dizendo, Baruch atah Hashem anifra le'amo Yisrael mikol tzarehem, hak el HaMoshiach. Depois ele fala Shoshanat Yaakov. E ao término Zachur Latov, a gente enrola a Megillah
de trás para frente, guardando-a no estojo dela, que pode ser feito de prata ou qualquer outro material. E assim a gente cumpre a mitzvah da leitura da Megillah, tanto de noite como de dia.